O que me pareceu o jogo, né? O Grêmio começou com uma postura legal ali nos minutos iniciais, até me surpreendeu tentando marcar a saída do Cruzeiro lá em cima, nos 10, 15 primeiros minutos, aí com 20 minutos, 23, já tomou 1-0 e aí já abriu a porteira. Quando saiu a escalação, todo mundo olhou e disse assim, o que o Mano tá fazendo? Ele tá botando um time aberto aqui, né? E aqui tá falando um cara que já falou, já disse várias vezes que o Mano é o cara certo, elogio o Mano frequentemente, digo que as entrevistas dele são muito boas, que ele é o cara certo para esse momento e tal. Mas, a meu ver, o Mano errou na escalação contra o Cruzeiro. Errou. E mais, ele, Mano, diz isso também. Primeira resposta dele na entrevista coletiva depois do jogo, ele disse que talvez tenha errado na estratégia. Por quê? Ele botou um time muito aberto. E o que acontece num time como o do Grêmio quando joga aberto, fora de casa contra um adversário que está num grande momento e que tem um ataque muito bom? Fica exposto. A dupla de zaga Wagner Leonardo e Kahneman foi muito mal ontem. Quando estava 2-0, a gente tinha 2 gols que tinham passado diretamente pelo posicionamento da defesa. Primeiro gol, Alex Santana errou, o Wagner Leonardo desmontou a linha, saiu o gol. O segundo, o Kahneman comete uma falha grotesca, 2-0. E na minha leitura, o que acontece? Quando joga com o time exposto, sobrecarrega a zaga. O Kahneman não é agora. O Kahneman, há muito tempo, ele precisa jogar protegido. Se ele joga exposto, ele vai ter dificuldades, pelo estilo dele e pela idade, pela condição, depois da cirurgia no quadril. Então, quando tu joga fora de casa, contra um adversário que está lutando para dividir liderança, para seguir no topo, e tu joga exposto, tu deixa a tua zaga exposta. E quando tu deixa a tua zaga exposta a esse ataque, tu fica submisso ao que ele pode fazer. Então, na minha opinião, um dos grandes responsáveis pela derrota do Grêmio 4-1, que é uma derrota acachapante, é o Mano. E repito, tá dizendo aqui quem sempre elogiou o Mano nessa passagem pelo Grêmio. Inclusive nos momentos em que o Grêmio jogou pouco. Eu dizia, olha, o time é limitado. E a gente viu ontem que o time, de novo, é limitado. O time tem problemas. E ontem houve um erro. O Mano, na entrevista, ele chegou a dizer, não sei se vocês viram a entrevista coletiva do Mano, o Mano chegou a dizer o seguinte, não me lembro o ipsis literis aqui, literalmente tudo que ele disse, mas ele falou que a escalação contra o Cruzeiro tem muito a ver com a escalação que ele vai usar contra o Alianza Lima, né? E a maneira como ele falou deu a entender que ele, contra o Alianza Lima ele vai jogar mais fechado, e aí ele não quis botar um time mais fechado hoje, porque o jogo é em Lima daqui 2, 3 dias, e aí ele não teria fôlego para jogar contra o Alianza Lima com essa escalação mais fechada. Tá, tem uma lógica a resposta dele, tá? Não diminui o fato de que, a meu ver, ele errou em botar o time aberto, mas tem uma lógica. E aí a lógica é a seguinte, nesse contexto, dá para dizer que foi rifado o jogo contra o Cruzeiro. Se ele estava pensando, se ele montou a escalação pensando no jogo contra o Alianza Lima, ele fez uma escolha casada, pensando na Copa Sul-Americana. E a gente pode discutir aqui, pô, vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro vice-líder do Campeonato Brasileiro. A chance de ganhar desse Cruzeiro é muito pequena. Então, o raciocínio deve ter sido feito esse, ó, vamos jogar assim, vamos tentar competir e vamos tentar arrancar um empate aqui. E aí vamos entrar com o nosso time trancado, porque são 180 minutos, contra o Alianza Lima, para chegar no mata-mata. Então vamos botar um time mais fechadinho contra o Alianza Lima. Pode ter sido esse o raciocínio. Só que se agora o Grêmio inventa de na quarta-feira perder para o Alianza Lima, essa estratégia vai por água abaixo. E o Grêmio vai ter rifado o jogo contra o Cruzeiro. E o problema, tudo bem, perder para o Cruzeiro lá nesse momento é do jogo, pela situação do Grêmio e pela situação do Cruzeiro. Agora, tomar 4 é uma conta que vai ficar batendo na porta do Mano e do Grêmio durante muito tempo. Porque a gente vai lembrar daqui 3, 4, 6 semanas. Pô, o Grêmio tomou 4 do Cruzeiro. O Grêmio tomou 4 do Cruzeiro. O Grêmio tomou 4 do Cruzeiro.
Eu aqui vou lembrar, vocês aí vão lembrar, de que a atuação tirou confiança, de que a atuação isso, de que a atuação aquilo, de que a atuação aquilo, né? É óbvio que o Mano tá lá, ele tem que tomar a decisão, ele tem que fazer uma escolha. Mas olhando antes do jogo e com o resultado final, me parece que ele tem muita responsabilidade no que aconteceu. E aí depois a gente vai entrar, né, em individualidades, olhando esse, aquele. Tem muita gente mandando no chat aí sobre o Alex Santana e tal. O Alex Santana foi bem contra o São José e contra o Cruzeiro não foi bem. Gente, vamos só um pouquinho, espera um pouquinho. Vamos de novo. O Alex Santana foi contratado, ele não estava jogando no Corinthians. Ele veio por empréstimo. O Corinthians liberou. Não vamos imaginar que o Alex Santana seria a solução de todos os problemas do Grêmio. Ele veio para compor o grupo. Ah, mas ele tá assim, mas ele tá assado, não sei o quê. Ele veio para compor o grupo, cara. Investimento baixo. Era reserva no time que ele tava. Tá? Chegou aqui sendo descrito como um cara que pode fazer 3, 4 funções. Ele vai compor o grupo. Ele entrou ali. É isso. Não se pode imaginar que ele vai resolver o problema do Grêmio. Não vai. Ele vai compor o grupo. Vai ajudar aqui, ali e tal. E é isso. Foi bem contra o São José? Foi bem contra o São José. Foi mal contra o Cruzeiro? Foi mal contra o Cruzeiro. E vai ficar na média. Porque é isso. Aí vai ter um jogo agora contra o Vasco. Se ele jogar contra o Vasco no outro final de semana, pode ser que ele vá um pouco melhor. E é isso. A gente não pode entrar nessa espiral de achar que o que está fora é a solução, de que a contratação é a solução, se não tiver o coletivo forte. Ou vocês acham que todos os jogadores do Grêmio ontem jogam o que jogaram ontem? Vocês acham que o Wagner Leonardo e o Kahneman jogam o que eles jogaram ontem? Vocês acham que o Vila Sante joga o que jogou ontem? O Amuso eu acho que joga o que jogou ontem. O Arezo eu acho que joga o que jogou ontem. Além de ter errado na estratégia, começar o jogo com Cristaldo, Amuso e Arezo é dose, né? Por favor, olhem o que foi a atuação do Amuso. E se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, lembrem que o Mano tirou ele no intervalo. O Grêmio tomou 4-1 do Mirassol, caiu Quinteiros. Até então, o time do Mano não tinha sofrido tantos gols assim. Pode ser circunstancial? Pode, porque enfrentou um dos melhores times do campeonato, porque o Mano disse que montou um time pensando no jogo contra o Alianza Lima, porque isso, por aquilo outro. Mas assim, são 2 goleadas por 4-1 já na campanha. E o Grêmio rifou o jogo contra o Cruzeiro pensando na Copa Sul-Americana. O Grêmio precisa fazer uma conta daqui a pouquinho se vale pagar esse preço de jogar a Sul-Americana. Eu vi, alguém mandou uma mensagem ali antes, né, falando assim, se quiser Libertadores. Não, gente, só um pouquinho, vamos voltar para nossa realidade aqui. Há bem pouco tempo o Grêmio estava no Z4. Aí o Grêmio entrou na rodada 5 pontos acima do Z4. Calma lá. Se vencesse, daria um salto na tabela, seria 8º com resultados paralelos, poderia começar a olhar para a Libertadores. Mas vamos devagar.